Todos os anos, milhares de pessoas estão se filiando a alguma seita. E não é surpresa saber que boa parte dessas pessoas se dizem evangélicas. Talvez porque creem em Jesus e acreditam que a Bíblia é o fundamento daquilo que creem. Mas não percebem que as doutrinas que estão seguindo são apenas parcialmente bíblicas. Não percebem que há uma mistura de Bíblia com revelações particulares, doutrinas exclusivistas e experiências pessoais de sua liderança, normalmente apresentadas como algo inquestionável. Não percebem que as escolas bíblicas de que participam se ocupam em ensinar essencialmente as doutrinas próprias de sua denominação. Não percebem que se tornaram estudantes de apostilas direcionadas e seletivas que limitam o conhecimento àquilo que suas lideranças querem que eles aprendam. Não percebem que nesse ambiente o estudo nunca é livre. Não há espaço para questionamentos, confrontos, exposição de interpretações diferentes ou outros exercícios comparativos entre o que estão aprendendo e o que outras pessoas ensinam sobre o mesmo assunto. Eu não estou dizendo que nós devemos ser aquelas pessoas chatas que nunca concordam com nada ou que só ficam fazendo perguntas para provocar os outros porque já sabem aquilo que escolheram crer. Não. Eu estou dizendo que perguntar não ofende. Isso quando nós estamos sinceramente procurando compreender o que estão nos ensinando. Esse é o grande divisor de águas entre uma seita religiosa e uma igreja cristã verdadeira. O modo como a Bíblia é exposta para fundamentar a fé. Somente em uma igreja cristã verdadeira a Bíblia é exposta por inteiro e não parcialmente, como nas seitas que apresentam a Bíblia com ênfases nas partes que confirmam as suas doutrinas. Doutrinas essas particulares, geralmente definidas por experiências espirituais dos seus próprios fundadores. Nas seitas, as lideranças se apresentam sutilmente como proprietárias de verdades inquestionáveis, revelações que só eles possuem e que foram recebidas diretamente de Deus. Por isso, questionar esses líderes, esses ensinamentos, seria questionar o próprio Deus. Normalmente, as seitas se utilizam mais do Velho Testamento para fundamentar as suas doutrinas, porque no Velho Testamento Deus está voltado para um grupo específico, a nação de Israel, o que facilita a justificação de doutrinas exclusivistas para um grupo diferenciado, os escolhidos de Deus. Para evitar que suas incoerências sejam percebidas, toda seita procura desviar a atenção das pessoas das partes da Bíblia que podem ser conflitantes com suas doutrinas. Toda seita, em suas mensagens cotidianas, após a leitura do texto bíblico, conduz sua ênfase às suas doutrinas particulares, às suas experiências espirituais e, ao fim, sempre destacam a própria seita como sendo o único lugar em que as pessoas devem estar para terem acesso às bênçãos de Deus. Toda seita desestimula seus membros a estudarem a Bíblia com pessoas que não façam parte de sua liderança. Toda seita desestimula a associação de seus membros com outros grupos religiosos ou até mesmo com parentes e amigos cristãos que possuem entendimentos diferentes de suas interpretações. Toda seita desestimula relacionamentos ou casamentos de seus membros com membros de outros grupos religiosos. Isso evita que haja questionamentos de suas doutrinas e práticas e, consequentemente, que seus membros consigam enxergar o quanto podem estar sendo iludidos ou até mesmo escravizados. Toda seita procura ridicularizar as práticas e os ensinamentos de outros grupos, porque quanto mais se mostra as coisas ruins dos outros grupos, mais se convence que os seus membros são mais dignos, mais santos, mais sábios, mais fiéis, enfim, os únicos merecedores de revelações especiais de Deus. É assim que, sem menções diretas, convencem seus membros sutilmente de que somente quem faz parte do seu grupo será salvo. Toda seita utiliza alguma tática sutil de terror para impedir que seus membros saiam. Por exemplo, contar diversos testemunhos sobre pessoas que deixaram o grupo e morreram, sofreram graves acidentes, adoeceram gravemente, perderam suas famílias ou mesmo caíram em miséria.
Se você prestou bastante atenção ao que eu disse até aqui, já deve ter percebido que você pode estar em uma seita que se apresentou a você inicialmente como uma igreja evangélica. Mas você não é o único. Depois de ouvir uma mensagem recheada de testemunhos e citações bíblicas, na maioria das vezes retiradas do seu contexto, mas com uma lógica aparentemente válida, diversas pessoas passaram a integrar algum tipo de seita, pensando que estariam entregando suas vidas a Jesus. Você pode ser uma dessas pessoas. Você ainda tem dúvidas? Que tal refletir sobre algumas questões comuns a todas as seitas? Responda sinceramente. Você se sente culpado frequentemente por achar que não está conseguindo atender a todas as expectativas espirituais da sua igreja? Você já se sentiu incomodado porque não pôde responder sincera e objetivamente a uma pergunta de um novo convertido de sua igreja? Você tem medo de repreensões de seus líderes? Já viu outras pessoas do seu grupo sendo disciplinadas e ficou assustado, com medo de passar pelo mesmo tratamento? Você se sente monitorado? Parece que está sendo vigiado o tempo todo, chega a ficar com medo de fazer um passeio na hora de uma reunião da igreja e ser descoberto? Você já se sentiu impedido de fazer coisas simples e comuns, porque sua liderança entende que isso não convém? Algo do tipo ter uma conta na rede social ou um canal no YouTube, por exemplo? Você já se sentiu pecando por não atender uma expectativa de sua liderança, mesmo que aquilo que você estava fazendo não fosse algo proibido por Deus? Você já sentiu vontade de conversar com um ex-membro de sua igreja, mas não teve coragem por medo de ser descoberto? Você já se sentiu incomodado ao ver a sua liderança falando mal, ridicularizando ou chamando de apóstata e caído um ex-membro de sua igreja e que você sabe que é uma boa pessoa? Você já sentiu vontade de se vestir decentemente, mas de um modo diferente do padrão do seu grupo e ficou com medo de ser visto e denunciado a sua liderança? Você já percebeu que o seu grupo é altamente padronizado e que inconscientemente as pessoas passam a se vestir, a agir, a orar e a falar mais ou menos do mesmo jeito? Você já se viu sendo repreendido em tom irônico por um outro membro, como se você fosse um pecador, talvez por falar algo que não está exatamente de acordo com a doutrina da igreja? Você já se sentiu como se fosse um membro de segunda classe, porque em algum momento questionou alguma prática de sua liderança, da liderança da sua igreja? Você já se sentiu emocionalmente esgotado, insatisfeito, cansado de inúmeras reuniões e chateado pelo modo como você é cobrado constantemente, apesar de estar em um lugar onde as pessoas se dizem ser uma grande família, cheias de amor e cheias de igualdade? Você já sentiu o desejo de deixar sua igreja, mas percebeu que isso não é nada simples? Ficou com medo de se perder, de cair em desgraça, de perder sua família ou sua própria salvação? Se você percebeu isso, infelizmente você pode estar em uma seita e, neste caso, não há outra saída senão sair, por mais difícil que isso possa parecer. Mas isso é possível. Entenda que deixar o grupo não é deixar Deus. Sua salvação não está vinculada a nenhum grupo particular, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Mesmo que haja diversas pessoas sinceras e bem-intencionadas no grupo ao qual você faz parte, ninguém tem o monopólio de Deus. Perceba que há muitas seitas e igrejas que fazem parte de um grande sistema religioso desenhado para manipular, para escravizar, para explorar pessoas. Se o seu grupo dá a entender que não há outro lugar para você estar em comunhão com Deus, fazendo a sua vontade ou realizando a sua obra, esse grupo não é merecedor de sua confiança, pois retirou de você, sem que você percebesse, a sua liberdade. Por isso, meu amado irmão, não me queira mal, mas você precisa deixar esse grupo. Pode ser difícil, mas se você continuar aí, vai ser prejudicado mental e espiritualmente. Além de estar contribuindo com um sistema que em seu coração você já sabe estar errado.
Não deixe o orgulho impedir você de fazer o que é certo. Saiba que você não está e não ficará sozinho quando sair. Há muitas pessoas como você que já estiveram sujeitas a esse controle invisível, mas tiveram coragem de romper com o sistema e hoje estão bem, felizes, felizes pela liberdade de servir a Cristo, sem manipulações. Você também consegue, basta querer. Que Deus abençoe a sua vida.